Hoje a igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Os portugueses e os italianos disputam Santo Antônio porque ele nasceu em Lisboa, mas o seu ministério de pregador ele o exerceu, sobretudo no norte da Itália e no sul da França. E os seus restos mortais, as suas relíquias estão na sua basílica em Pádua, na Itália. Então, Santo Antônio é também doutor da igreja, porque era um insigne pregador. Ele seguiu a vida religiosa, tornando-se cônego regular agostiniano de Coimbra. Já era alguém que tinha uma vida de oração, de penitência, bastante intensas. No entanto, ele ouve falar de São Francisco e dos franciscanos, que naquela época era uma ordem recém-fundada. São Francisco ainda era vivo. Santo Antônio chegou a se encontrar na Porciúncula em Assis com São Francisco cerca de 10 anos antes da sua morte. Santo Antônio viveu apenas 36 anos, então morreu relativamente jovem. Nasceu ali por volta de 1195 e morreu em 1231. Em 1221, então 10 anos antes da sua morte, ele se encontrou com São Francisco de Assis. Naquela época, alguns franciscanos tinham ido evangelizar os muçulmanos no Oriente e receberam a coroa do martírio. Isso empolgou Santo Antônio e ele decidiu se tornar franciscano também. Foi conhecido como um grande pregador, né? As suas pregações convertiam muitas pessoas. Havia uma diferença básica dos franciscanos em relação às outras ordens religiosas que existiam até então, como os agostinianos ou os beneditinos. Eles eram uma ordem mendicante. Os beneditinos, as outras ordens que existiam até então, tinham muitas terras, também porque eram ordens antigas, e eram monges que tinham um voto de estabilidade, pertenciam a um mosteiro onde eles viviam a vida toda. Já as ordens mendicantes, primeiro os dominicanos, depois os franciscanos, eram itinerantes e viviam de doações, não possuíam bens. Então, Santo Antônio se encanta por essa radicalidade, se faz franciscano, um grande pregador, por isso também doutor da igreja, assim foi reconhecido posteriormente. Mas também muitos milagres Deus operava por meio dele, tanto em vida quanto após a sua morte. E por isso também a grande devoção popular que se tem para com ele, em vista dos muitos milagres que Deus realizou e continua realizando por intercessão de Santo Antônio. É como que uma recompensa, digamos assim, em vista dos méritos daquele santo, aquela pessoa que tanto agradou a Deus aqui neste mundo
Então Deus concede muitas graças por intercessão dele quando já está no céu. O evangelho de hoje, que é a continuação do de ontem, nós iniciamos a leitura do Sermão da Montanha. Então ontem nós escutamos as bem-aventuranças. Hoje, na sequência, Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz precisa iluminar, o sal precisa dar sabor. São Francisco tinha escutado do crucifixo na igreja de São Damião, que era uma igrejinha em ruínas, Jesus dizendo para ele: vai e reconstrói a minha igreja. Eram tempos difíceis aqueles, o século XII, final do século XII, início do século XIII, tempos de crise. A igreja passou por muitas crises ao longo desses 2000 anos. Mas graças à santidade desses homens, Deus foi sempre rejuvenescendo, sempre reformando a sua igreja. Essa é a verdadeira reforma da igreja, não aquela de Martinho Lutero, que não foi uma reforma e sim uma revolução. É a dos santos, é a daqueles que, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, se dispõem a viver o evangelho de um modo mais autêntico. Se a igreja deixa de viver o evangelho, ela é o sal que não salga, a luz que não ilumina, vai perdendo a sua credibilidade diante das pessoas, a sua relevância, a sua importância. Conforme a igreja vai se dissolvendo no mundo, vai adotando a mentalidade mundana, ela se torna irrelevante, ela não tem nada de novo a dizer, porque ela simplesmente reproduz aquilo que o mundo já diz. Então, essa é a situação da igreja nos nossos tempos, e era também de outra maneira a situação da igreja naqueles tempos. Mas São Francisco ouve aquele chamado de Jesus para reconstruir a sua igreja e começa essa reforma a partir de si mesmo, reformando a sua própria vida, buscando a conversão de si, não tentando mudar os outros, mas procurando ele mesmo corresponder melhor à graça de Deus, buscando a santidade, fazendo penitência. E outros, como Santo Antônio, se sentem também inspirados, animados pelo testemunho de São Francisco. Então, como São Francisco e Santo Antônio foram no seu tempo, também nós no nosso tempo devemos ser luz do mundo, sal da terra, pessoas que se dispõem a escutarem esse apelo de Deus, que quer reformar a sua igreja, que quer reconstruir a sua igreja, a partir de nós, se nós nos dispomos a deixar que Deus reforme a nossa vida, os nossos costumes, o nosso coração, como nós pedimos no início, a conversão do nosso coração. Peçamos essa graça por intercessão de Santo Antônio. Deus concede muitas graças por intercessão de Santo Antônio, de todos os tipos, mas a graça da santidade, a graça da conversão é sem dúvida a maior delas. Então peçamos para que Deus nos conceda a graça de imitar o exemplo deste grande santo cuja memória celebramos hoje. Amém.